Geralmente o termo secessão tem uma conotação negativa, fruto de propaganda governamental que, obviamente, prefere roubar de mais gente do que roubar de menos gente. Nenhum governo gosta de secessão. Colocam isso como proibido, ilegal, inconstitucional, traição, etc., em todas as leis disponíveis. Apesar disso, a secessão é algo bastante comum na história. Qual a sua secessão preferida? Quando o Brasil secedeu de Portugal em 1822? Quando Portugal secedeu da Espanha em 1640? Quando o Uruguai secedeu do Brasil em 1828? A questão é, secessão ajuda o anarcocapitalismo? Secessão é quando parte de um país se separa do resto do país. Então, para entender o que é secessão, precisamos primeiro entender o que é um país. Estatistas são igual esquimós. Os esquimós têm dezenas de nomes para neve, não é? Pois é, os estatistas têm dezenas de nomes para estado, país, nação, governo e por aí vai. Mas eu vou simplificar as coisas por aqui porque, bem, não me interessa muito. Vou chamar de país uma região arbitrariamente demarcada cujo povo é extorquido por um grupo dominador. Uma alta nobreza, que são os políticos, e a baixa nobreza, que são os funcionários públicos. Vamos tentar entender o que é um país com alguns exemplos. A Escócia é um país? Bem, sim e não. Sim, ela tem o nome de um país, o parlamento, tem leis que só valem lá, mas na verdade ela faz parte de uma entidade supranacional chamada Reino Unido. Isso quer dizer que ela não pode fazer qualquer coisa que um país faz. E a França? A França é um país? Bom, a maior parte concorda que sim, mas não é tão claro assim não, porque ela faz parte de uma entidade supranacional chamada União Europeia. Muitas coisas que outros países podem fazer, por exemplo, emitir moeda, ela não pode fazer. Os Estados Unidos, vocês sabem, surgiu da união de 13 colônias inglesas na América do Norte. Nesse sentido, ele também não é um país, mas é um condomínio de países. New York, por exemplo, é um país em muitos aspectos. Tem várias leis que valem lá, mas não valem no país vizinho de New Jersey. Esse condomínio tem um nome, federação. Opa, os estados brasileiros também formam uma federação, não é? Então cada estado já seria um país? A República do Rio de Janeiro já existe? Infelizmente não. Em política, o mesmo nome nem sempre significa a mesma coisa. Políticos têm essa mania de usar nomes de coisas que são legais para designar outras coisas que não são tão legais assim, para que elas pareçam mais legais do que realmente são. Lembra da história de chamar leis aleatórias de educação e saúde de direitos? Só porque direito é uma palavra legal? Pois é o mesmo princípio. Falamos sobre isso no vídeo Onde Estarão os Pobres no Ancapistão. Tem o link aí na descrição se você quiser ver. Os estados americanos são basicamente países, só que associados numa federação. Os estados brasileiros, ao contrário, são meras regiões administrativas. Se você observar no mundo todo, há dezenas de gradações disso. Países completos, meio países, regiões autônomas, regiões administrativas, cidades. Afinal, então, o que é um país? A resposta para essa pergunta é fácil, não interessa. As linhas arbitrárias geográficas podem até ser precisas, mas os limites de poder entre países são tênues e entrelaçados entre si. O que existe de fato são grandes organizações dedicadas a extorquir dinheiro das pessoas, na forma de impostos, para satisfação e riqueza da sua realeza. Essas organizações fazem acordos entre si para manter o seu domínio em determinado território, chamam isso de reconhecimento de países, mas é uma forma de entendermos claramente como essa estrutura de países entrelaçados funciona. A máfia. Governos e máfias são bem a mesma coisa. Há constituições, leis, assembleias, alta nobreza, baixa nobreza, áreas divididas em limites geográficos arbitrários. Os governos retornam uma fração ínfima do que eles arrecadam em impostos, criando o que eles chamam retorno à comunidade, hospitais, escolas, polícia, etc. Mas pega lá o orçamento de qualquer estado. O grosso dos gastos são despesas de pessoal, previdência e privilégios diversos da alta nobreza, os políticos, e da baixa nobreza, os funcionários públicos. Da mesma forma, a máfia dá presente para os pobres, paga tratamento de quem precisa, algumas distribuem gato net de graça aqui no Brasil. Dar uma esmolinha de volta é uma grande tática que governos e máfias usam há muito tempo para manter o rebanho tranquilo. Enfim, é tudo igualzinho. Basicamente, a função de ambos é extorquir o máximo de dinheiro possível das pessoas que moram naquela região. Mas isso é uma operação complexa. Se você cobra 0% de taxa de extorsão, você não ganha nada, evidentemente. Aumentando a taxa, aumenta o que você recebe. Óbvio
briga de novo. Mas isso não aumenta para sempre, porque se você cobrar 100% de taxa de extorsão, ninguém vai trabalhar. Ninguém trabalha para não ficar com nada do dinheiro. Então você volta a extorquir R$0. Essa é a famosa curva de Laffer, e ela vale tanto para governos quanto para máfias. É uma tarefa complicada para a máfia descobrir qual é a taxa ótima de extorsão, aquele percentual que você ganha o máximo de dinheiro do rebanho de gente que você extorque. Mas essa não é a única preocupação de máfias e governos. Existem competições entre as pessoas da alta nobreza, tanto na máfia quanto no Estado. Também existe competição com outras máfias e com governos vizinhos. É muito complicado cercar o seu rebanho de pessoas em currais. Bom, tem alguns países que até conseguiram fazer isso. Então, um problema de você ter taxas muito altas é que algumas pessoas do seu rebanho podem fugir e ir para uma região vizinha, com menos taxas. Além disso, algumas poucas pessoas no rebanho são um pouco mais espertas e vão tentar manter a renda inteira delas para elas mesmas, escondendo a sua renda da máfia. Como há pessoas mesquinhas e egoístas nesse mundo, né? Querendo ficar com o dinheiro que elas ganharam para elas mesmas, sem pagar a taxa de proteção da máfia. Que absurdo. Bom, e como países e máfias resolvem esse problema complexo? Dividir para conquistar. Ao invés de Al Capone dirigir pessoalmente cada operação de recolhimento de impostos, ele dividiu o território. Na máfia você chama de boss, capo, underboss, street boss, etc. No país você chama de presidente, governador, prefeito, mas é basicamente a mesma coisa. Dividir o território em regiões e designar um chefe para cada região é algo que ajuda muito a administração, mas tem um risco. Se o chefe daquela região te trai e se alia com outro chefão de outra máfia, ou resolve ele mesmo virar um chefão, você perde uma região inteira. E sim, claro, você sempre pode usar violência para manter as pessoas na linha, mas o que tanto máfia quanto governos percebem rápido é que violência custa muito caro, armas custam caro, manter gente armada e treinada custa caro. Quando você mata um monte de gente, você perde bons recursos, tem que formar outro underbosses. Além disso, há sempre o risco da sua força armada se virar contra você. Já aconteceu muitas vezes. Veja, dominar pela força é um custo enorme e um risco enorme. Pode até ser feito, mas se tiver um outro jeito um pouco mais barato, que tal se, ao invés disso, você der liberdade para esse subchefe, para ele cobrar algumas taxas para ele mesmo, ficar com uma parte da sua grana? Se ele tiver liberdade, você consegue gerir isso melhor, a sua grana continua entrando e você tem agora um subchefe feliz, que você não precisa se preocupar com ele. Só que a região do subchefe ainda é muito grande. Ele tem o mesmo dilema e ele prefere também dividir em sub-regiões. Então governos e máfias criam essa árvore de dominação, em que cada nó da árvore arrecada taxas, repassa para o nó superior uma parte e fica com a outra parte. Exatamente assim que funcionam máfias e países. Captar recursos para si e passar uma parte para os superiores. O que muda só é o grau de força que cada nó tem nessa árvore, ou seja, quanto por cento da taxa ele mantém para si mesmo e quantos níveis que existem. Nesse sentido, o que significa secessão? Tipicamente é um subchefe se tornando um chefão, criando uma nova máfia. A princípio, não muda muita coisa para quem está lá embaixo, para quem é meramente dominado, explorado pela máfia estatal. Mas se existem menos níveis de sanguessugas na fila, há uma chance do roubo ser um pouco menor, certo? Mas essa matemática não é direta por dois motivos. Lembra que os governos vivem de explorar ao máximo a sua população. Se você já paga X% de taxa de proteção estatal hoje, há uma grande chance desse valor ser mantido se o seu estado se exceder, porque ele quer te explorar ao máximo, exatamente como o seu estado atual quer te explorar ao máximo. Além disso, lembre-se que o novo estado terá que buscar reconhecimento de novas máfias, o que implica em um custo. Isso quer dizer então que secessão não faz diferença para o anarcocapitalismo? Bom, não é bem assim. Nós já mencionamos no vídeo quais serão as fronteiras do Ancapistão, link aí na descrição, que os países em si vivem em um Ancapistão entre eles. Se cada pessoa for um país, nós viveremos todos no Ancapistão pleno. Se traçarmos um gráfico então do tamanho dos países pelo grau de liberdade, sabemos que no limite de países pequenos, no limite teórico em que cada pessoa é um país, teremos a liberdade máxima. É o que se chama de autossecessão. Você faz a sua secessão do Estado. Mas não é claro como esse gráfico se comporta para o outro lado. Se observarmos exemplos históricos, até mesmo cidades-estado pequenas como Esparta e Atenas tiveram governos excessivamente repressores. Há contra-exemplos disso. Por exemplo, a Liga Hanseática, que foi uma associação de cidades entre os séculos XII e XVII, de cidades onde hoje é o norte da Alemanha, mas que incluiu várias cidades até no Mar Báltico, na
Suécia e a City de Londres. A City de Londres é uma cidade independente dentro da Grã-Bretanha. Ela tem mais liberdade do que a Escócia e a Irlanda do Norte. A gente falou um pouco sobre a City no vídeo Para que servem as associações profissionais. Novamente tem o link aí embaixo. Essas cidades eram totalmente independentes na Idade Média. Eram geridas por guildas, que são associações profissionais. Tinham um alto grau de liberdade econômica e social na época. E uma força tão grande que até hoje a City de Londres é independente na Inglaterra. O prefeito da City de Londres é escolhido pelas guildas. Que eu saiba, é o único lugar no mundo em que empresas votam para prefeito. Sim, as empresas sediadas na City de Londres votam para prefeito. Repare que há um certo padrão entre comércio e liberdade, né? Estados pequenos não têm alternativa que não seja liberdade econômica e o comércio. Visto que, se as condições não forem boas, é muito simples para os cidadãos simplesmente se mudarem para outro estado vizinho. Portanto, a secessão, apenas pela secessão no nível de um estado, não ajuda muito ao anarcocapitalismo, porque as estruturas de dominação continuam intactas. A secessão ajuda o anarcocapitalismo se for uma secessão de ruptura, um estado se cedendo e abandonando todas as instituições anteriores, forças armadas, polícia, judiciário sendo extintos. Mas isso é improvável. Outra alternativa seria a secessão como um movimento contínuo, ou seja, secede-se hoje um estado brasileiro, visando mais adiante seceder novamente regiões dentro desse estádio, cidades, até áreas cada vez menores. Esse sim é um caminho viável, até porque o novo estado vai estar mais suscetível a secessões em seguida. Quanto menor o estado, maior a chance de liberdade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Quer saber mais sobre o assunto? Veja um desses vídeos que selecionamos para você. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.